Oi, pessoal, sou o Fabrício, sou atual membro da fundação. E como vocês viram no vídeo nosso sobre Arduino, a gente explicou um pouquinho mais para vocês, no caso, o uso do Arduino Uno. E vocês viram no vídeo que a gente explicou um pouco sobre o LED, certo? E nesse vídeo vocês vão aprender a usar um botão. Bom, se caso vocês não tenham visto o vídeo, ele vai estar aparecendo em algum canto aqui da tela. É só você clicar para assistir. E a gente também vai usar um pouquinho de programação, que inclusive nesse vídeo a gente fala sobre. Então, se vocês não viram, também está passando em algum canto da tela. E vamos começar. Bom, para quem não sabe, o que que é um botão? Um botão, ele é como se fosse um fio que ele é aberto, só que quando a gente aperta, ele fecha. Então, tem uma passagem por ele de corrente quando a gente aperta o botão. Nesse caso, não vai estar dando para ver no vídeo, mas vai estar aparecendo alguma imagem. Ele tem quatro perninhas e quando a gente aperta, ele faz uma ligação entre essas perninhas. Então, tipo, tem essas duas perninhas da vertical. Quando eu aperto, ele faz conexão para as outras duas perninhas da vertical. Para ligar o LED no nosso circuito, a gente pode fazer de duas formas. A primeira é usando o Arduino propriamente dito, e a segunda é fazendo isso sem usar o Arduino e apenas utilizando a eletrônica básica mesmo. Para o pessoal que às vezes não consegue obter um Arduino, a gente pode também estar utilizando o site, mas se você quiser fazer de maneira física, ver o botão o LED acendendo juntamente com o botão, você pode fazer a montagem sem usar o Arduino. No caso, nesse vídeo, a gente vai mostrar para você tanto a versão com o Arduino e também sem o Arduino. Primeiramente, eu vou mostrar para vocês sem o Arduino, que é um pouco mais fácil. Então, vamos agora para o site mostrar a simulação para vocês. Então, eu estou aqui na tela do meu computador. Eu fiz o circuito aqui para mostrar para vocês. Não é muito difícil. Inclusive, no vídeo do Arduino que a gente fez, a gente mostrou como é que montava o circuito. A gente está utilizando o site aqui do Tinkercad. Então, para montar o circuito, como é que a gente fez? Eu tenho aqui minha aba de componentes, certo? Eu peguei e arrastei, basicamente. Arrastei um resistor, arrastei um LED, arrastei um botão, arrastei a protoboard para a gente fazer as devidas conexões e também a bateria de 9 volts. Estou só mostrando para vocês. É bem intuitivo quanto a conexão aqui. Também os jumper para a gente conectar é só clicar aqui no terminal, clicar na onde que a gente quer conectar. E enfim, a gente fez aqui a conexão, então tá aqui o nosso botão na protoboard. Eu coloquei ele nessa ponte, como vocês podem ver. Ele tá tipo ligando essa parte aqui à outra. Então, como vocês podem ver, a gente pegou uma bateria, certo? Que tá indo do positivo até o botão, um dos lados do botão, que inclusive esse botão é similar com o que eu mostrei para vocês. Ele passa a corrente dele pro outro lado, certo? Quando a gente aperta o botão. E aí eu coloquei no anodo do LED e o catodo eu liguei esse fio aqui, certo? Para o resistor que está conectado no negativo da bateria. Então, dessa forma, quando eu iniciar a simulação e apertar o botão, meu LED liga. Se eu soltar, o LED desliga. Então, basicamente, o que que o botão está fazendo quando a gente aperta? É como se eu pegasse esse fio aqui e conectasse nessa parte aonde passa a conexão do botão. Então, se eu iniciar a simulação, o LED ele já vai começar ligado. Aí, ó, como vocês podem ver, o LED já apresenta estar ligado. Só reforçando que a gente usa um resistor para diminuir a corrente. E, no geral, acho que é isso que eu tenho para falar sobre o circuito teórico sem o Arduino. Agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai estar utilizando o Arduino no circuito. Um segredo que eu tenho aqui para falar para vocês é que toda a parte que for referente ao positivo aqui da bateria, a gente vai estar usando um pino no Arduino. Então eu estou aqui com a minha plaquinha e eu posso utilizar um pino que seja do 2 até o 13. Então, qualquer um deles eu posso colocar que vai ser o botão ou o LED. No caso desse vídeo, eu vou estar utilizando o 2 para o botão e o 3 para o LED.
Bom, basicamente esse é um circuito que você faria para estar ligando um LED sem o uso do Arduino. Agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para trocar a bateria por um Arduino para estar fazendo a mesma lógica que esse circuito aqui faz, porém utilizando um pouquinho de programação. Então vamos lá. Primeiramente eu vou tirar a bateria aqui de 9 volts, certo? Então, só clicar a bateria aqui e apertar Delete, ou clicar nesse íconezinho aqui de excluir, certo? Ele desaparece. Aqui nos componentes vai estar dessa forma aqui, dá para pesquisar. O Arduino Uno aqui está disposto no menu, mas caso você não consiga encontrar, basta pesquisar Arduino um que ele vai estar aparecendo. Ele é um pouquinho grande, como vocês podem ver. Eu vou colocar ele aqui só para ficar melhor de conectar. Vou tirar esse fio aqui que está do resistor, só para dar uma organizada melhor. Então eu estou aqui com o meu LED, certo? Eu vou passar ele um pouquinho para a direita e vou fazer as devidas conexões. Bom, nesse caso eu vou conectar, pelo jeito que o Arduino tá, acho que vai ser até melhor. Vou conectar o 3 no botão e o fio 2 no anodo do nosso LED. Então vai ficar dessa forma, certo? Depois você dá uma organizada melhor nos cabos. O botão tem duas formas da gente conectar ele. A primeira é colocando um resistor pro 5 volts do Arduino, que é basicamente utilizando uma resistência externa do que o Arduino tem. E a outra forma é utilizando uma resistência interna que o Arduino Uno propriamente tem. Como é uma simulação, eu vou preferir só fazer uma ligação aqui mesmo do botão para o GND. Nesse caso, eu vou estar usando o barramento, que eu também vou conectar o LED, então vai ser melhor a gente compartilhar uma linha toda, né, para fazer as conexões, ao invés de puxar para o Arduino. E da mesma forma, eu vou estar fazendo isso para o LED. Porém, a gente não pode esquecer do nosso querido resistor. Então, vou conectar ele aqui para passar a conexão desse pequeno barramento aqui para o outro lado, a ponte. E vou conectar um fio aqui para a parte que a gente vai usar como o nosso GND, o negativo do Arduino. Então, aqui eu tenho a porta do GND, certo? Só para ficar melhor de visualizar, eu vou deixar o fio na cor preta. E eu puxo uma conexão aqui até o nosso barramento. Então, todo esse fio aqui vai estar sendo compartilhado o nosso GND. Para ficar melhor de visualizar, eu vou deixar esse fio que eu coloquei vermelho de preto, né, para ser o nosso GND. Então, basicamente é essa conexão que a gente fez. O botão está no pino 3 do nosso Arduino e o nosso LED está no pino 2 do nosso Arduino. Bom, só seguir esse mini tutorial que eu fiz para vocês. E caso queiram conectar mais algum LED ou botão, basta adicionar mais um LED aqui. Aí no caso eu inverti ele, então vocês tomam cuidado. O anodo, ele tem que ir no pino do Arduino e o catodo tem que ir para o GND. Então, se eu fazer a conexão aqui por exemplo, no pino 4, para estar ligando o outro LED, e assim por diante. Bom, como o tutorial que eu vou mostrar para vocês é com apenas um botão e um LED, eu vou deixar somente esses componentes, mas fique à vontade para testar mais componentes. É uma coisa que você deve estar se perguntando, nossa, mas para que eu vou querer um Arduino, sendo que ele faz a mesma coisa que a ligação eletrônica do LED com botão, sem eu precisar usar dele? Bom, a gente utiliza um Arduino Uno porque às vezes a gente precisa fazer alguma coisa a mais. Ah, eu quero apertar e eu quero que o LED ligue. Aí eu solto. E eu quero apertar de novo e eu quero que o LED desligue. Portanto, o Arduino ele tem essa funcionalidade, ele faz mais coisa do que um circuito eletrônico lógico faria. Então, sei lá, se eu apertar o botão, eu quero que ele fique piscando e quando eu aperto, eu quero que ele desligue. Isso é uma coisa que num circuito eletrônico seria muito complexo de se fazer, porém, no Arduino fica muito mais fácil. Bom, enfim, voltando para a nossa tela, agora que eu estou com o nosso circuito pronto, eu vou abrir aqui a parte de código. Aqui já está uma pequena programação que o próprio Tinkercad já faz, e eu não quero isso, eu quero programar mesmo. Então eu vou vir aqui na ferramenta de texto, vou continuar.
E aqui ele já fez um código básico de ligação de LED, mas eu vou deletar aqui tudo para mostrar para vocês como é que a gente programa. Bom, deletei tudo. Primeiro de tudo, a gente vai definir que um pino nosso vai corresponder a alguma coisa. Então, vem aqui, define, botão, pode ser, né, o nome do nosso pino, que vai corresponder ao número 3. Como eu coloquei aqui, eu conectei um fio no pino 3, então, portanto, eu vou definir que a palavra botão possui o valor 3. Eu posso criar mais uma linha, né, para definir o nosso LED, e ele é o nosso pino 2, né, como vocês podem ver aqui a conexão. Bom, definir o botão ao 3, o LED ao 3, e agora a gente vai aqui para o void setup. O void setup, para que ele serve? Como foi explicado no vídeo nosso de Arduino, ele basicamente vai servir para definir a nossa pinagem. No caso do tutorial que a gente forneceu, a gente basicamente definiu o LED como saída. Então, aqui não vai ser diferente. Então, eu vou dar um pin mode, certo? LED output. O que isso significa? Eu tô usando a função pinMode, basicamente definir algum pino. O parâmetro, né, então, tipo, LED, poderia ser 2, também não faria diferença, porque estou basicamente pegando o nosso pino 2 aqui para corresponder a alguma coisa, no caso nosso é o LED. Então, se eu colocar o número 2 ou a palavra LED que a gente definiu aqui em cima, vai resultar na mesma coisa. Então, vou colocar LED para ficar mais fácil. E o segundo parâmetro que a gente tem na nossa função é output. Output, em português, significa saída. Como a gente quer que o LED ligue, ele vai ser uma saída. No Arduino, a gente tem que pensar como se a gente estivesse sentindo os componentes. Por exemplo, um botão, eu estou mandando informação ou eu estou recebendo informação? No caso, eu estou recebendo informação. Então, o botão é input. Enquanto que o LED, eu estou mandando informação, eu quero que ele ligue. Então, o LED nosso é output. Bom, enfim, como eu disse, o botão vai ser input, enquanto que o LED vai ser output. Então, aqui não é diferente. Eu vou definir meu botão como input. E basicamente é isso que a gente vai estar utilizando aqui no Void Setup. Inclusive, se você quiser deixar algum comentário, ó, pinagem do LED. E aqui embaixo, pinagem do botão. Pode deixar dessa forma, ou só não deixar comentado, se você já saber que cada coisa é qual. Ah, inclusive uma coisa que é interessante de ressaltar é que dá pra gente fazer um comentário de mais de uma linha. Então aqui dá pra me escrever um texto, se eu quiser, de diversas linhas que ele não vai estar afetando o código. Enquanto que essas barras duplas, elas somente afetam a linha com a qual eu escrevi na frente. Mas enfim, vamos continuar a nossa programação. Estou aqui no void loop, certo? Eu vou verificar se o botão vai estar sendo pressionado. No caso, a gente pode fazer de duas formas. A primeira é criando uma variável que vai estar armazenando esse valor que a gente vai estar pegando do botão, ou fazendo a leitura direto. A primeira maneira que eu falei, ela é mais fácil de você estar visualizando o que está acontecendo. Enquanto que a segunda é caso você queira economizar memória ou algo do tipo. Como não é o nosso caso, eu vou estar usando a primeira opção que eu falei. Então, eu vou criar um inteiro, int, a palavra reservada, que vai se chamar entrada botão. Se você pensar num nome melhor, sinta-se à vontade para colocar. E aqui a gente vai estar definindo que a nossa entrada botão, ela vai receber a leitura que a gente vai estar pegando desse nosso botão. No caso, a palavra reservada para pegar uma informação digital é o digital read, ou seja, leitura digital. Então a gente está pegando, a gente está lendo de maneira digital. E para quem não sabe, só dando uma breve explicação, digital é basicamente zero ou um, enquanto que a leitura analógica é uma leitura que vai de zero até 255. Então, a leitura digital 0 a 1 e a leitura analógica é 0 até o máximo. Então, é uma leitura mais suavizada quanto ao algo que a gente está lendo. Como no nosso caso é um botão, ele ou tá ligado ou tá desligado, a gente não tem necessidade de estar usando essa leitura analógica. Então aqui eu vou usar o digital read,
certo? E aqui, dentro dele, do nosso parâmetro, a gente utiliza o pino com o qual a gente quer pegar essa informação, que no caso nosso é o botão. Então aqui basicamente está pegando a entrada do botão com a leitura digital do pino nosso, certo? Do botão. E eu vou fazer uma verificação. Se a leitura do nosso botão for um, a gente vai fazer alguma coisa. Então, se a entrada do nosso botão for igual a um, a gente executa uma coisa. Esse se, esse if, na verdade, eu tô falando se porque if é se traduzido. Seria o quê? Se alguma condição for atendida, faça isso. Então, no nosso caso, a gente está verificando se o que a gente está pegando do nosso pino do botão vai corresponder a um, ou seja, se a gente está pressionando o botão. Aqui eu coloquei só para ficar mais entendível, mas você pode fazer dessa forma também, sem usar o igual a um. Eu também poderia colocar se é igual a high também, mas acho que não tem necessidade. Enfim, se entrar nessa condição, a gente vai querer que o nosso LED ligue. E no caso, a gente também vai usar essa função digital, que é para ligar, para escrever de maneira digital se alguma coisa vai ser ligada ou não. Então, no caso do nosso LED, eu quero que ele seja ligado ou seja desligado. Enquanto que o analog write é essa escrita de maneira análoga, como eu falei, do analog read. Então, da mesma forma que dá para me receber uma informação que varia de 0 a 255, dá para me mandar uma informação que varia de 0 a 255. Como eu mencionei no próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre, mas nesse caso a gente vai usar essa escrita digital. Então, aqui, digital write, vou definir uma escrita digital, ou seja, eu vou estar mandando uma informação que é 0 ou 1 para o nosso pino, né? Que no caso é o LED. E eu vou colocar high. O que que significa high? Significa ligado. Ou alto, ou um também. Você poderia colocar um aqui, mas nesse caso eu gosto de estar utilizando a palavra reservada high, que significa alto. Ou seja, eu vou mandar com que o LED, certo? Vai estar ligado. Vocês acham que faltou alguma coisa? Eu estou fazendo uma verificação e parece que eu vou ligar o LED. Eu acho que ele para sempre talvez vá ficar ligado, não? É para isso que serve o else. No nosso caso, o if e o else, eles meio que trabalham juntos. Se alguma coisa acontecer, faça isso. Se não estiver acontecendo, faça aquilo. Então, no nosso caso, é muito interessante utilizar essa função. Então, eu vou colocar aqui a palavra else, certo? Vou dar um enter aqui. Então, se meu botão estiver sendo pressionado, eu vou ligar o nosso LED. Caso contrário, eu posso até copiar a linha aqui. Caso contrário, ele vai desligar. Então, eu vou colocar aqui no low. Bom, no geral é isso que a gente vai estar utilizando. Então, eu criei uma variável para estar recebendo a leitura digital do nosso botão. Eu verifiquei se a entrada do nosso botão é igual a 1. Se for igual a 1, eu vou ligar o LED. E se não for igual a 1, ou seja, se eu estiver soltando o LED, vai ser igual a 0. Então, em teoria, o nosso código está certo, eu vou executar ele aqui. Não deu certo. Ah, é verdade, é input pull-up. Tem um detalhe que eu esqueci de mencionar. Quando a gente coloca um botão e não coloca aquela resistência externa, a gente tem que, primeiro, definir que o nosso botão, ao invés de ser um input, ele vai ser um input pull-up. O que que significa? Quer dizer que, ao invés de a gente estar usando ele somente como entrada, além da gente estar usando como entrada, a gente está utilizando uma resistência interna do nosso Arduino. Isso é um pouquinho mais avançado, mas se você pesquisar na internet o que, que seria pull-up, mas não é muito difícil, seria uma conexão que você teria que fazer com um resistor no circuito e a gente coloca isso daqui para não ter que estar utilizando um resistor, às vezes para economizar componente ou algo do tipo. E tem mais um detalhe aqui que a gente tem que se atentar.
A entrada do botão, ela vai estar com a lógica invertida. Então, se eu apertar o botão, na verdade ele vai mandar o número zero. E se eu soltar, vai mandar o número um. Então, aqui em teoria, quando eu tô com um botão igual a um, ou seja, eu não tô apertando ele, nosso LED vai ligar. Enquanto que se eu estiver apertando o botão, ele vai estar ligando. Então, nesse caso, meio que tá a lógica contrária. Tanto que se eu pegar aqui para simular, clicar aqui em iniciar a simulação, o nosso LED ele já vai começar ligado. E quando eu apertar, ele vai desligar. E não é isso que a gente quer fazer justamente o contrário. E como é que a gente arruma isso? Bom, ao que eu imagino, talvez existam três formas. A primeira delas, que seria a mais simples, é basicamente trocando, a vez de ser um por zero. A segunda forma é a gente excluindo toda essa parte aqui do botão. Dessa forma, ele está verificando se é igual a um, né? Mas no caso, a gente quer a lógica contrária. Então, eu coloco uma exclamação antes da nossa variável. Ou seja, eu basicamente estou pegando todo o valor que está nessa variável e invertendo ela, dá o mesmo resultado. E a última forma, que eu não recomendo, eu acho que é melhor você fazer uma dessas formas, mas é basicamente você vir aqui no código e trocar toda a lógica que a gente implementou. Então, ao invés dele. Aqui quando estava high eu troquei para low, e quando aqui estava para low eu coloquei para high. E no caso aqui permaneceria um, né? Se fizesse essa correção. Das três formas vai funcionar, eu vou colocar aqui é mais convincente para mim, que seria igual a zero. E, portanto, vamos simular o circuito. Bom, agora como vocês podem ver, o LED já começou desligado, que é um bom sinal. Então vamos apertar o botão. Olha só, o LED ligou. Então, nossa programação está funcionando perfeitamente. Bom, então eu mostrei para vocês como é que ligam o circuito usando o Arduino. E agora fica como desafio para vocês usar o botão como se fosse um interruptor. Eu vou apertar ele, ele vai ligar o LED e eu solto. E eu vou apertar de novo, ele vai desligar o LED. Uma dica: utilizem o delay. Por que de usar o delay? Na nossa simulação aqui não apresentou nenhum problema, e creio eu também pela complexidade do circuito não iria apresentar, mas a gente tem um pequeno problema quanto aos botões, que é, no caso não na simulação, mas num circuito real, que seria um ruído que ele apresenta quando a gente está prestes a apertar o botão. A técnica que a gente utiliza para estar resolvendo esse problema é justamente o debounce. Se você quiser pesquisar mais a fundo sobre, inclusive futuramente a gente vai explicar melhor sobre o que é debounce. E uma técnica que a gente usa também, que inclusive é uma exclusividade do Arduino, é um delay. Basicamente, quando eu ler o botão, eu dou um delay para garantir que está tendo a leitura. Estou no nosso código aqui. Depois que a gente escreveu que o LED nosso vai ligar, eu dou um pequeno delay de talvez 50 milissegundos por aí. E eu copio essa função e também colo caso o LED esteja desligado. Dessa forma, a gente vai garantir que não haja esse problema de ruído quando a gente passar esse circuito para a nossa placa, que inclusive tem aqui. E eu vou montar mostrando para vocês como que o circuito ficaria na nossa protoboard. Bom, então aqui como vocês podem ver, eu passei o código para o Arduino, mandei aqui pelo upload, certo? Vou até mandar novamente só para garantir. E a gente está aqui com o nosso circuito. Eu fiz a mesma conexão que eu tinha feito lá no site, então tá aqui o GND no nosso barramento, certo? Então o resistor aqui puxando para o LED e tá o anodo vindo do pino do nosso Arduino, que no caso é o pino 2, como vocês podem ver. O pino 3 está o do botão, certo? O outro lado dele indo para o GND também. Então, se eu apertar o botão, ele liga o nosso LED. Bom, gente, o vídeo é esse. Espero que tenham gostado. Sinta-se à vontade para colocar mais componentes, mais LEDs, mais botões no circuito. Se você quiser ver se algum botão e outro botão também vai estar sendo pressionado e ligar um LED, use a criatividade para estar montando outros circuitos. E quaisquer dúvidas, não deixe de comentar. Deixe também um comentário
que você achou do vídeo. A gente tem mais vídeos da Fundação também ensinando outras coisas e futuramente vamos postar mais vídeos também ensinando mais a fundo sobre esse vasto mundo que é a eletrônica. No geral é isso, eu sou o Fabrício novamente, me apresentando. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima.